Por que que eu nunca tive vontade de ser mãe no passado, nesse período anterior da minha vida? E o que que mudou? O que que foi esse processo da mudança de mentalidade para hoje em dia eu querer sim ter filho? Que eu estava nesse meu relacionamento longo, meu antigo relacionamento, tudo sempre foi muito bem conversado, né, entre nós dois, meu ex, que a gente não queria ter filhos, primeiro, porque ele não podia ter filhos, ele nunca pôde ter filhos, infertilidade, né, então ele fez exames e tal, e não podia ter filhos, e também porque ele não queria ter filhos. Dentro da minha vida, eu sinto que eu ganhei um presente, parece que eu renasci novamente, assim. Gente, fiquei impactada com a Ana Book falando sobre isso e dizendo que foi um presente que ela recebeu agora aos 30 anos, a separação dela, né? Porque desde o primeiro vídeo que ela fez, revelando essa separação, ela dizia que sofreu muito, que amava muito, que não queria se separar. Inclusive, nesse vídeo também ela falou, para chegar nessa hora dela dizer, ai, foi um presente que eu recebi. Sei lá, uma coisa fica meio, não encaixa muito bem com a outra. Pelo menos na minha opinião, pode ser até que eu esteja doida e que eu esteja divagando sobre uma história que nem é minha. Mas é justamente o objetivo desse vídeo, porque senão eu não tava nem aqui falando, né? Porque parece que talvez quer mostrar uma coisa quando por trás é outra. Então, além do fato dele não poder, ele também nunca quis. Então, tipo, eu também nunca quis ter, nunca nem passou pela minha cabeça. Era um fechamento ali, um acordo que a gente tinha. E assim, não era, pra mim, não era uma grande vontade, confesso pra vocês. Nunca tive essa grande vontade de ser mãe no passado. Não tinha. Por quê? 19 anos, nesse período em que eu era extremamente pobre, obviamente eu nunca pensei em trazer uma criança pro mundo pra sofrer. Então, desde o início do meu antigo relacionamento, a gente conversava sobre isso e falava, não tem a mínima condição, porque a gente não tem condição financeira também de trazer uma criança pro mundo, sendo que a gente mal tem o que comer. A gente tem que economizar os centavos todo mês. Então, nesse período inicial ali dos primeiros 5 anos, que a gente passou bastante dificuldade, que era enquanto eu trabalhava sozinha, ele fazia faculdade, zero condições também. Além desses primeiros 2 fatores que eu falei pra vocês, de não poder e não querer, a gente também não tinha condições financeiras para anos. E eu, na minha cabeça, eu ainda tava firme e forte. Não quero ter filhos, não passa isso pela minha cabeça. Mas já tava ali com uma condição financeira mais estável, mais propícia para ter filhos. Mas mesmo assim, ainda tinha aqueles outros fatores, né? A condição financeira já não era mais um empecilho, mas ao mesmo tempo, a gente já tinha conversado, então não podia ter, já tava tudo certo e tudo mais. Mas toda vez que eu via uma mulher grávida, que eu via alguém com um bebezinho, eu já começava a pensar, eu ficava um pouco triste, assim, tipo, com a minha própria situação que eu me coloquei, sabe? Porque eu pensava, nossa, eu nunca vou poder mudar de ideia com relação a isso. Porque com a pessoa que eu tô, ele não quer. E ele não pode também. Então, mesmo que eu queira adotar, não tem a mínima chance. E eu não, da vida que eu nunca vou ter. E eu ficava um pouco triste, assim, me entristecia. Mas em silêncio, eu nunca falei isso pra ele. Nunca. Mas eu tinha esse sentimento, assim, de tipo, nossa, eu nunca vou ter essa experiência de vida aqui. Experiência de ter filho, de construir uma família. Não sentia que eu tinha uma família, né, dentro do relacionamento. Não era assim, tipo, essa aqui é a minha família, sabe? E aí, quando aconteceu a separação, no início do ano, primeiro teve tudo aquilo que eu contei pra vocês, né, desse processo, né, de superação e tudo mais. E aí, que eu comecei a me dar conta e comecei a repensar todas as escolhas que eu tinha feito antes na minha vida, e eu pude repensar tudo isso. Então, eu pude repensar se eu queria mesmo continuar morando no mesmo lugar, se eu não queria mudar de repente pra outro país. E aí comecei a pensar tudo isso, todas essas ideias foram vindo na minha cabeça de tudo que eu gostaria de ter feito que eu nunca fiz e que agora eu tinha a possibilidade de escolher por mim mesma, sem precisar perguntar pra ninguém o que eu queria pra mim, o que eu queria pra minha vida, sem precisar fazer qualquer tipo de acordo ou coisa assim, ou perguntar a opinião de outra pessoa, era o que eu queria pela primeira vez em 11 anos. Eu não tive que entrar em consenso com ninguém e simplesmente perguntar a minha própria opinião sobre isso. E aí, eu primeiro que eu decidi, né, mudar de país, eu estou aqui na Alemanha, mas antes de ir pra vir pra Alemanha, eu tava na Itália. E quando eu cheguei, gente, na Itália, eu fui recepcionada, como vocês sabem, pela família italiana. E eu vi, gente, aquela família com tanto amor, assim, tão queridos, com os filhos, a Sol e o James recebendo tanto amor dos filhos, e aquela família bonitinha, aquela família educada, aquela coisa assim, bem, sabe, eu falei, não, isso é uma família, sabe, pai, mãe, filhos, eu não tive esse exemplo dentro de casa. Eu nunca tinha, obedecendo, e tudo aqui, né, é diferente, claro, é mais seguro, então você não fica com aquele medo, aquele receio do seu filho ir a pé pra escola, de repente, de ser assaltado, de ser morto na rua, coisas que podem acontecer em cidades grandes, né? Aqui, como a maioria das cidades, principalmente essa cidade que eu tô, é uma cidade pequenininha, né, um vilarejo, então tem também aquela coisa, aquela segurança maior também pra você poder deixar as crianças mais livres. Eu vi as crianças ainda tão queridas, assim, eles juntos há tantos anos e se amando tanto. Eu falei, eu acho que eu mudei de ideia, que eu acho que seria, assim, legal construir uma família e ver os filhos crescer e depois ver os netos crescer e ter todas essas pessoas ao redor, porque eu pensei, se eu não tiver filhos, no futuro, quando eu tiver 60, 70, 80 anos, provavelmente eu vou estar 100% sozinha. Eu não vou ter mais mãe, eu não vou ter mais pai, porque eles já vão ter falecido, e eu não vou ter ninguém, não vou ter aquele ambiente familiar, não vou ter, sabe, eu fiquei pensando nisso, não que, tem filhos porque os filhos vão cuidar, não, claro, gente, pode acontecer de você ter filho e você nunca mais ver seu filho, ele não cuidar de você. Eu acho que você não pode ter filho também pensando nisso, de, eu vou ter filho pra ele me cuidar na velhice. Não, você vai ter filho, você vai
Outro dia eu tava rezando pro universo, rezando pra Deus. Com muita sorte, eles vão te retribuir na velhice, mas você não pode contar com isso pra sua vida. Você sabe que você tem que criar seus filhos pro mundo, né? Eu sempre, antes mesmo de eu estar namorando esse meu atual namorado, antes de qualquer decisão, tipo, quando eu cheguei na Itália, quando eu comecei a ver a dinâmica da família, da Sol e do James, quando eu comecei a experienciar essa vivência de estar aqui na Europa e de ver como as coisas aqui também são diferentes, não menosprezando o Brasil de forma alguma. Eu sei que no Brasil também tem cidades que são muito seguras. Eu vim de Foz do Iguaçu, que é uma cidade um pouco menor. Mas mesmo assim, acho que pelos meus traumas de infância, por tudo que eu passei, pela violência que eu passei quando eu era criança, né, com abuso com a minha babá, o Brasil ainda carregava isso, sabe? Tipo assim, então quase de falar, tudo bem, então eu quero casar, eu quero ter filhos, então agora o meu objetivo, né, de vida, meu trabalho, claro, nunca vou abandonar meu trabalho, porque eu amo ser independente, ter meu próprio dinheiro, mas eu comecei a pensar, assim, em questão de fora do trabalho, uma outra realização, que pra mim eu acho que agora seria importante, seria encontrar alguém legal, casar, ter filhos. E aí, quando eu conheci meu namorado, obviamente que eu perguntei pra ele se ele tinha planos, assim, pro futuro, o que ele queria pro futuro dele. E ele me falou, apesar dele ser mais novo que eu, como eu contei pra vocês naquele outro vídeo, né, que eu tenho 29, ele tem 23, ele falou que ele tem sim planos de casar, que ele namora. Se ele tá namorando, é porque ele quer sim casar, ele quer sim ter filhos. Claro que eu não vou ter filho, gente. A gente tá namorando há 2 meses, então não se preocupe, eu não quero ter filho agora, nesse momento. Eu vou fazer 30 anos, mês que vem, em outubro, dia 20 de outubro. Mas eu acho que eu quero esperar, pelo menos, gente, uns 5 anos pra ter filho. E eu planejo ter 2 filhos, no máximo 3. Porque eu queria ter um menino e uma menina, mas pode ser que não venha, né? Então, quem sabe, 2 meninos e uma menina e 2 meninos, não sei. E eu sei que muitas de vocês vão me alertar sobre a questão da convenção de Haia. Eu já sei dessa convenção, eu já li, eu já estudei, eu já pesquisei. Eu sei que se você tem um filho com um estrangeiro, que o país faz parte dessa convenção, você não pode sair do país com o seu bebê sem o genitor. Eu sei disso. Você tem que esperar a criança, né, completar 18 anos e ser adulto para você poder deixar o país, né, sem autorização, sem consentimento do genitor. Eu sei disso, tá, gente? Muito que o meu filho cresça aqui e tenha essa experiência e viva aqui na Europa. Então, Ana, mas se acontecer alguma coisa e você e seu futuro marido, né, que no caso vai ser marido, vocês decidirem se separar porque, aconteceu alguma coisa, brigaram, não sei, traição, qualquer coisa, endoidou, enfim. Gente, graças a Deus, no meu caso, mesmo eu me separando, eu tenho condições financeiras de me manter sozinha aqui na Europa. É pra sempre. Eu nunca pensei em me separar. Então, eu não quero casar pensando em me separar. Vai ser pra sempre. A próxima vez, gente, vai ser pra sempre. Sério mesmo. Porque eu casei, eu pensei que eu nunca fosse me separar. Então, eu acredito fielmente que eu vou construir uma família linda, maravilhosa e vou ficar casada pra sempre. E eu acho que também o exemplo que o meu namorado tem dos pais dele também é muito importante, porque os pais dele são casados até hoje, são super carinhosos os dois entre si, têm uma família linda, educaram os filhos muito bem também, porque o mais importante, gente, eu acho que quando você tem filho com uma pessoa, né, com um homem, é ver se o homem vai te ajudar, se ele é prestativo, se ele tá ali, se você nem precisa pedir, ele já tá fazendo as coisas porque ele vê o que você precisa, e sem você pedir, ele já tá fazendo. Ele faz tudo aqui pra mim dentro de casa, ele é um adulto funcional, ele lava roupa, ele lava louça, ele faz tudo, gente, ele organiza tudo, ele vai atrás das burocracias, tudo que precisar, tudo que eu pedir pra ele, ele faz. E não é só, Ana, mas o homem é tudo igual, no início eles fazem tudo, mas depois eles não fazem mais nada. Gente, eu vejo como que ele é na casa dele, com a mãe dele, com o pai dele, e tudo que ele faz, eu acho que ele foi muito bem criado, sim, pela mãe e pelo pai dele, e ele é realmente aquele adulto funcional que faz tudo mesmo. Dá pra... Principalmente, gente, como vocês sabem, antes eu tava nesse antigo relacionamento e a gente tinha esse acordo, então não é culpa dele, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, mas eu sinto que agora, com o meu atual estado de espírito e onde eu tô nesse momento da minha vida, eu sinto que eu ganhei um presente, parece que eu renasci novamente, assim, e pude repensar todas as decisões da minha vida e chegar nessas tomadas de decisão que eu tô contando pra vocês aqui nos últimos vídeos. Mas realmente foi um presente, assim, poder começar a vida de novo, praticamente aos 30 anos, e poder pensar e fazer novas escolhas só pensando em mim, agora pro que eu quero da minha vida. Porque eu não queria me separar, casamento é pra sempre, isso, aquilo. E aí, do nada, aí recebi um presente. Então, talvez ela já até quisesse se separar, de repente, mas achou que não, vai dar muito trabalho, melhor deixar do jeito que tá. Tem 4 anos pra cá que tem um vídeo no canal dela, deles casando, oficializando a união deles, que até então não era oficializada. Tem um vídeo lá lindo deles casando, tirando as fotos, fazendo toda uma comoção, né? Que com certeza é uma comoção de verdade. Não acho que nem que foi mentira, não. Muito pelo contrário. Mas aí depois é uma coisa abrupta. Então eu acho assim, na cabeça dela talvez nem esteja tão realizada toda a situação desses 6 meses de separação para agora já tomar outra decisão. Vou me casar novamente, vou ter filho, e vou ter filho aqui. Vocês viram, é uma coisa importante que eu quero falar aqui. Deixei até esse vídeo bem gravado nesse pedaço sobre a Convenção de Haia. Issa, que ela conhece a Dani Bogione, já viu lá o Sobrevivendo na Turquia. Tem vários vídeos, gente, da Ana aqui no canal e da Dani, que é do canal Sobrevivendo na Turquia. Depois vocês vão lá dar uma olhada, e ela falando, eu tenho condições de me manter aqui, vou ter o filho aqui e quero que o filho seja criado aqui. Bom, para quem viveu a vida inteira no Brasil e sai, não tem nem, sei lá, 3 meses morando fora e já fala, quero que meu filho cresça aqui, quero criar ele aqui,
Também acho uma decisão muito difícil e muito confusa para ser tomada assim logo de cara. Ai, tenho condições de ficar aqui, mas meu amor, depois que você casa, realmente muda. É só ver a relação dela com o José, que parecia ser margarina durante todos os anos que a gente acompanhou, para o final de relacionamento, que ela ainda achando que ia voltar e ele já vivendo a vida dele, nem pensando em voltar em momento algum, né? Então eu acho que isso foi um choque. Para mim também seria, gente. Eu, sem esperar, do nada o cara fala: não, não quero mais. Anos e anos da vida ali empenhado naquilo, com decisões para aquilo, vivendo aquele relacionamento junto, tomando as decisões juntas, para de repente, do nada, depois dizer que, quero criar meus filhos aqui, eles vão viver aqui, o Brasil isso, o Brasil aquilo, e agora decidir dessa forma para minha vida porque eu estou tomando as decisões sozinha. Talvez seja até prematuro o fato dela estar tomando essas decisões sozinha, porque, como ela mesma falou, a vida toda dela, né, desde os 17 anos, que foi quando ela saiu de casa, ela vem tendo uma pessoa junto para conversar, para compartilhar, para dar opinião junto. E não que ela tenha que esperar, mas amadurecer a própria ideia consigo mesmo, porque uma coisa é a gente vivendo hoje com 29 anos, outra coisa é você com 39, dali a 10 anos a sua cabeça já mudou, e a pessoa que, foi muito bem criado pelos pais, ele é muito educado, ele faz de tudo dentro de casa. Então, né, vai ver, Brasil, ela não teve um relacionamento com o José que no final foi tão complicado como possa parecer. Vai ver, ele foi uma flor de pessoa na separação, porque a maioria não é. Vou jogar alto aí, mas vocês escrevam aqui no comentário se vocês concordam. Talvez 10% dos homens tenham um final decente de relacionamento. Porque isso que ela tá sonhando, que ele foi criado bem pelos pais e não sei o quê, não quer dizer nada, meu amor, porque numa hora de separação, meu bem pra cá, teu bem pra lá, minha casa pra cá, tua casa pra lá, e ela lá fora do país, ela mesma falou que não conhece nada, que vai precisar dele para resolver as burocracias. Me parece muito que quer tapar o sol com a peneira. O sal, nem dá, né? Me parece que quer tapar o sol com a peneira para parecer que tá maravilhoso, tá tudo incrível na vida dela, e ela nem sofreu tanto assim quanto ela achou que ia sofrer, e agora já deu um salto, já mudou tudo e que vai viver a vida maravilhosa, outra de margarina agora com outro cara. Então vamos aguardar notícias dos próximos capítulos, porque de fato eu desejo que ela seja muito feliz e que esse cara seja pra vida toda mesmo. Mas eu com o dobro não, que eu não vou exagerar, né? Mas com 12 anos a mais do que ela, tenho um pé muito atrás para poder aceitar esse tipo de coisa assim, achando que vai ser maravilhoso, né? Quero que você deixe seu comentário também aqui embaixo dessa situação toda, o que você achou. Deixa seu like, se inscreve também, né? E até o próximo vídeo.